Olá, paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Arlindo, superintendente da Escola Bíblica Dominical, aqui na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Meus amados, nesta semana nós temos aqui na aula 8 um assunto importantíssimo e queremos compartilhar com você. Queremos fornecer aqui subsídios auxiliares que possa ajudar você aí em sala de aula. Hoje o assunto é Paulo, discipulador de vidas. Na semana passada nós estudamos sobre Paulo, o plantador de igrejas. E nós queremos fazer voto que esse assunto, esse vídeo aula venha te ajudar, te auxiliar aí. Eu quero te pedir, se inscreva em nosso canal, faça o seu comentário, coloque lá a sua ponderação que você deseja ouvir mais explanações sobre essa escola bíblica, sobre esse vídeo aula, para que nós possamos melhorar cada vez mais esse auxílio, essa ajuda a você aí no próximo domingo. Amém? Também, além de se inscrever em nosso canal, você faça o comentário e também deixe aí o seu like. E faça também aquela parte essencial, compartilhe com seu amigo, porque pode estar ajudando mais pessoas. Vamos para o nosso estudo de hoje. O texto áureo diz: Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à igreja de Deus e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, na primeira viagem missionária de Paulo, ele passou implantando igrejas. Agora, na segunda viagem missionária de Paulo, ele passa conferindo a igrejas, confirmando, consolidando a fé dos irmãos. Quem sabe passando ali instruções essenciais para o crescimento e desenvolvimento de novos obreiros e edificação dos novos convertidos. Isso aplicando para nós nos dias de hoje, isso se faz muito necessário. Amados, vamos lá. O nosso objetivo geral da nossa aula de hoje é revelar a missão integral da igreja no discipulado na questão do pregar e o ensinar. Não podemos negar que o primeiro passo é anunciar o evangelho de Cristo, é pregar o evangelho, é pregar, dar o testemunho de Jesus Cristo. Foi assim que Paulo começou. Então, após o pregar, após a ação do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, então, uma vez que esses novos convertidos, eles se converteram, agora são integrados à igreja. Para ser integrado à igreja, para fazer parte da grande comissão, eles precisam ser discipulados. É aqui onde eu quero me deter. Nesse vídeo de hoje, falar sobre discípulo e discipulado. Quem é o discípulo e quem vai discipular? Como discipulamos? Qual a importância do discipulado? Como discipular? Exatamente esse assunto que nós queremos aqui explanar, fornecer alguns subsídios nesta área. Talvez você vá ouvir vários vídeos que vai falar de diferente abordagem aqui, mas eu quero me deter nessa parte do discípulo e do discipulado. Eu quero fazer um comentário em cima disso, porque é importantíssimo para nós. Percebam que nós, uma vez que fomos discipulados, agora estamos capacitados, estamos com esta responsabilidade de discipular novos convertidos. Mas percebam que nós não discipulamos para nós mesmos. E eu deixo aqui um parecer e deixo aqui um alerta. Cuidado para você não estar aí na sua igreja, no seu ministério, discipulando pessoas para você, visto que nós não discipulamos para nós. A ordenância é que nós viemos discipular para o reino de Deus, discipular para Jesus. Nós somos canais, nós somos instrumentos de Deus para formar pessoas, para preparar pessoas no poder do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo para a obra do Senhor, discipular para o Senhor. Veja, o apóstolo Paulo,
ele corrigindo alguns erros que estavam acontecendo na igreja de Corinto, porque os próprios discípulos, os que estariam os discipulando, eles queriam uma referência, eles queriam um mestre, eles queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Paulo, outros queriam ser de Cefas, de Pedro, outros diziam eu sou de Jesus. Então, o apóstolo Paulo vai dar um parecer, vai dar um ensinamento a respeito disso, que eles não viessem procurar mestre na pessoa dos discipulador, mas que eles viessem buscar a Jesus. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, né? Se não instrumentos, se não pessoas, discipuladores, pessoas que estavam encaminhando, pessoas que estavam orientando aquelas pessoas a se integrarem à igreja e à grande comissão do reino de Deus, e não fazer discípulos para si. Imagina só você um dia tem que sair daquele ministério, tem que sair, Deus quer te levar para outras terras, e você sai ali deixando um rasgo, um estrago no ministério, na igreja que você congrega, porque você fez discípulo para você enganou essas pessoas, você levou essas pessoas a se apegarem a você como que você fosse dono delas, e na verdade isso não é verdade, ou seja, isso não é o correto, perdão. Nós precisamos fazer discípulos para o Senhor Jesus. Nós também somos discípulos, nós também estamos sujeitos, nós também estamos debaixo de uma ordem e fazemos parte do mesmo reino. E nós, nesse reino que nós pregamos e anunciamos, o reino de Deus, o reino dos céus, esse reino, nós nele somos súditos. Todos nós somos súditos nesse rei e nesse reino. E quem é o rei desse reino é Jesus Cristo. Paulo e o discipulado bíblico. O apóstolo Paulo, ele não usou um discipulado dele mesmo. Ele discipulou com as instruções bíblicas, com a orientação bíblica. Ele pegou o apanhado da lei, ele pegou o apanhado dos escritos e dos profetas e instruiu os novos convertidos. Primeiro, nós sabemos que a ordem primária de Jesus era pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, após a descida do Espírito Santo, o evangelho ele se abriu debaixo de uma ordem do próprio Senhor Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que eles seriam testemunhas, uma vez que recebessem do alto a virtude do Espírito Santo sobre a vida deles, e eles seriam testemunho de Cristo Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, passaria por todo o território de Israel e depois aos confins da terra. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre os gentios, isso causa um impacto muito grande no meio dos judeus, e nós vamos perceber que o Espírito Santo operando na casa de Cornélio, e depois isso provocou um concílio em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15, e isso foi formatizado, foi normatizado, que era real, que isso era a vontade do Senhor, que isso era a direção do Espírito Santo, era uma ordem do Senhor. Isso era o evangelho chegando aos confins da terra, também aos gentios. Então, dali em diante, foi confiado, foi ordenado o evangelho a ser levado, a ser pregado também aos gentios, e de igual forma eles receberiam o Espírito Santo tão quão os judeus convertidos em Cristo Jesus. Paulo, o discipulador, é um discipulador nato. Perceba que Paulo, quando ele sai formando discípulos. Ele discipula pessoas, e esse trabalho ele vai ter um resultado muito positivo. Perceba que em um dado momento, quem já acompanhava Paulo já estava preparado para executar, para fazer a obra de Deus. E esses discípulos, esses novos discípulos, como nós percebemos aqui,
Áquila, Priscila, Timóteo, Tíquico, Tito, e todos esses, né, Trófimo, vários, foram muitos discípulos de Paulo. Esses passaram a tomar conta de igreja, esses passaram a discipular novos convertidos, ou seja, ele foi um discipulador nato, porque nós não fazemos nada sozinho. Sempre vai haver uma necessidade de novos crentes, de novos discipuladores, de novos obreiros, de novos pregadores, de novos integrantes para esse ministério, para o bom desenvolvimento da obra do Senhor, porque crescendo a obra, crescendo a quantidade de pessoas, a igreja crescendo, também cresce os problemas, cresce também a necessidade de serem assistidos, serem cuidados, e quem vai cuidar desses são aqueles que o Senhor chamou e que abriram o coração para serem preparados para discipular, para cuidar da igreja, da noiva, da obra do Senhor Jesus. Amados, discipulado e a missão, né? O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Perceba que esse discipulado, né? O discipulado e a missão, o discipulado é uma missão. O discipulado faz parte desta missão. Ele prepara a pessoa para pregar e ele prepara também a pessoa para ensinar. Pregar é para que pessoas sejam convertidas, para que pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. O operar do Espírito Santo na pregação faz com que as pessoas se arrependam, que as pessoas abram entendimento para a palavra de Deus e desejem ter uma nova vida em Cristo Jesus. Perceba a expressão do Isaías. Perceba a expressão de Isaías quando ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Ora, o Espírito Santo entrando no cerne da mensagem. Uma ligação entre o expositor com a palavra e a direção certa ao coração do homem pecador. O Espírito Santo vai abrir a mente do pecador para que ele compreenda. Então a salvação tem pleno envolvimento do Espírito Santo. Sem ele não existe salvação. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A pregação para os seus irmãos. Primeiro, né, aqui a pregação, o ponto de partida, a pregação, o ponto de partida é para levar o homem, né, ao conhecimento da sua real situação pecaminosa e que precisa desta graça de Deus. Somente o Espírito Santo pode abrir a mente, o coração do homem para que ele possa entender o seu estado de pecaminosidade e que precisa do perdão de Cristo Jesus. O ensino já é uma segunda parte, já é formar discípulos, já é formar novos crentes para integrar a grande comissão, tanto para pregar quanto para ensinar. Mas isso só é possível se abrirmos o coração para o ensinamento, para compreendermos. O discipulado não é somente para os novos convertidos, é para todos aqueles que querem abrir o coração e aprender. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais a palavra de Deus, ela é revelada em nosso coração e nossa mente, mais desejo há no nosso coração de sermos melhores, de nos aprimorarmos melhor para o serviço, para melhor servir no reino de Deus. Isso é fato, meu amado. Se nós fecharmos o nosso coração, ou se nós acharmos que já somos instruídos, já sabemos o suficiente, já era. Nós estamos bloqueando a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida para nos capacitar, para nos fazer ir além. Falando ainda de discipulado, existe aqui, por exemplo, percebam aqui, a pregação e o ensino, a conjunção da pregação com o ensinamento. Isso é necessário, esses têm que estar trabalhando em conjunto, em parceria, visto que quando se prega a palavra
e novas pessoas se convertem e vêm a Cristo, é necessário ter o ensinamento para discipular, para fazer entender, para que as pessoas conheçam melhor a respeito de Jesus por meio da revelação da palavra. E isso é indispensável tanto para o novo convertido quanto para aqueles que são integrados à igreja, todos nós. Hoje eu estou servindo como um pastor, aqui como superintendente na escola bíblica, mas a minha mente, o meu coração está sempre aberto para aprender, para ser ensinado tanto pela palavra quanto pela revelação do Espírito Santo. O discipulado com pessoas de outras culturas. Olha só a necessidade de continuarmos aprendendo, conhecer a palavra do Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas. Amados, como é necessário nós avançarmos, como é necessário estudarmos novas línguas de outros países, etnias, idiomas, dialetos. Isso é muito importante. É por isso que existe no nosso campo, digamos assim, nas Assembleias de Deus, tanto no Nordeste quanto aqui, existem as suas sedes de ensinamento de línguas para missão, as escolas de missão e escola de missiologia para preparação, novos idiomas, preparar as pessoas a se portarem em outras culturas e ali ministrarem, saberem entrar e sair naquele país, estudando a língua, os costumes, estudando tudo daquele país, das pessoas, para pregar o Evangelho. Se nós estamos no Brasil e temos essa liberdade, se você foi chamado para o ministério aqui no Brasil, permita ser usado por Deus, pregue, ensine, discipule, mas sobretudo viva a palavra de Deus. Chegando aqui para o final, a expansão para os gentios. Quando o Evangelho chegou aos gentios, sabíamos que iria a igreja passar por sérios problemas, porque o Evangelho já tinha chegado aos gentios. Isso houve um grande impacto entre os judeus, mas não foi por isso que Paulo parou. Nem por isso Paulo parou, nem por isso Paulo desistiu. Ele continuou na sua missão. Ele entendeu muito bem o seu chamado, à base de sofrimento, de tribulações, mas de muito amor no seu coração. Ele continuou no serviço, tanto de ministrar a palavra. Ele passava em determinados lugares, implantava igreja, ele ensinava, consolidava a fé dos irmãos. Mas ele não podia ficar muito tempo naquele determinado lugar, porque ele tinha um ministério itinerante. Perceba os lugares que ele passa na sua segunda viagem missionária, chega a Macedônia, chega à região da Europa, da Grécia, então é que ele volta para a Ásia Menor e vai ali pregar o Evangelho, vai estabelecer a igreja, ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então é que volta para Cesareia, de Cesareia a Jerusalém, de Jerusalém volta para a sua sede administrativa, a sede missionária chamada Antioquia da Síria. Meus amados, esta é a porção para hoje. Para a próxima semana que vem nós temos Paulo e sua dedicação aos vocacionados. É interessante nós ficarmos de olho nos vocacionados para os preparar para a boa obra do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, que você seja cheio do Espírito Santo. E aqui nós já temos um encontro marcado na próxima semana, por aqui mesmo, por onde nós estamos hoje. Fiquem na paz e até a próxima, assim querendo Deus.